Bom dia, amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa aquele bom dia, Dani. E aqui embaixo no box de informação tem meu Instagram, @Dani Delanos, segue lá eu mostro um pouquinho lá do meu dia a dia. E também aviso vocês quando tem vídeo no canal, que é de segunda a sexta, 8 horas da manhã, horário de Brasília. Nós estamos aqui. Tem um e-mail para você mandar a sua história, tem um link do meu livro se você quiser comprar, como dei a volta por cima aí, quando eu me livrei do pânico, da ansiedade. Sim, gente, tem tudo lá. Então abre aí a descrição do vídeo que vocês vão achar tudo. Inclusive o e-mail para você mandar a sua história também. Gente, vamos à história de hoje. Ela é longa, então bora começar. Mas é uma história muito boa. Dani, quero falar que sou louca pelo seu canal. Não perco um vídeo seu. Me chamo Alice, tenho 29 anos, sou nascida e criada no interior de Alagoas, formada em economia. Hoje eu resido em Maceió. Vou começar minha história fazendo um breve resumo sobre os meus pais. Meu pai, nascido numa cidade bem pequena no interior de Alagoas, filho de pais muito rígidos. Ao nascer, a mãe registrou com 3 anos a mais para que ele pudesse trabalhar logo. Completado 14 anos, o expulsou de casa para que ele pudesse correr atrás do seu. Minha avó fazia isso com todos os filhos. Ela teve 10, as mulheres casaram logo cedo. Como que podia isso, gente? Registrar a criança com 3 anos a mais para a criança ficar maior de idade rápido e trabalhar logo. Nem isso é bom, mas no interior pode tudo, né? Segundo ele conta, foi um período difícil, onde ele ficou perambulando na casa de conhecidos, fazendo bicos para ter o seu sustento. Logo conseguiu se achar. Meu pai consertava eletrodoméstico de conhecidos, aprendeu sozinho, sem curso, sem nada. E se tornou muito bom em eletricidade. Casou-se com uma mulher 20 anos mais velha que ele e viveram juntos por 10 anos. Minha mãe, nascida na mesma cidade do interior de Alagoas, tinha ótimos pais. Meu avô, uma situação financeira boa e vivia muito bem, até que ele morre de um AVC. E como ele morava apenas junto com a minha avó, sem casamento oficial, em sua morte todos os bens dele ficaram para a antiga esposa, a qual ele continuava casado no papel. Daí começou a situação difícil. Nesse período, minha mãe tinha 10 anos, minha tia 9, meu tio 8. E com a antiga esposa, o avô dela tinha 12 filhos. Então, como eles nunca tinham casado no papel, acaba que fica tudo lá para a antiga esposa. Logo, minha avó deixou meus tios com a minha bisavó e o seu marido, que não era pai da minha avó, foi tentar ganhar a vida, pois não tinham recursos nenhum. Então foi trabalhar de doméstica na capital de Alagoas, que é Maceió. Tempos depois ela se casou com um homem muito ruim, alcoólatra, e daí começou um inferno na sua vida. Teve mais 4 filhos com esse homem. E minha mãe e meus tios continuaram morando com a minha bisavó e meu bisavô, de consideração por não ser biológico. Minha bisavó era um doce de pessoa. Meu bisavô, um homem muito bruto e ignorante. Mas era um homem bom. Apesar da minha mãe e meus irmãos não terem tido carinho, pois a minha bisa já tinha mais 4 filhos, né? Era muita criança lá para cuidar. Eles também nunca foram maltratados, nunca passaram necessidades de alimentos. Tinham apenas o básico para sobreviver. Quando meus pais se conheceram, minha bisavó contava que minha mãe era noiva de um rapaz muito bom, que tinha uma ótima condição financeira. Nesse período ela vivia uma vida tranquila. Ele dava tudo a ela, até que conheceu meu pai. Minha mãe é 20 anos mais nova do que meu pai. Terminou com esse noivo e logo se casou com meu pai. 3 meses depois já estava grávida de mim. Nesse período, 7 anos após a morte do meu avô, saiu a divisão dos bens. E ele tinha muitas terras. E minha mãe tinha 17 anos, do avô lá, né? Então, a mãe tinha 17 anos, já estava casada. Então, assim, o meu pai se apropriou do dinheiro da minha mãe. Comprou o carro do ano. Ela conta que todo dia ele saía de casa e ela estava grávida.
fazia farra com mulheres da vida, batia o carro, comprava outro. Então o que aconteceu? Lembra lá do avô que morreu, tal? Anos depois saiu esse dinheiro, ela já estava casada, o marido passa a mão em tudo, só que em vez de investir em alguma coisa, compra o quê? Um carro, né? Bate o carro, começa a sair com um monte de mulher, tipo, gasta o dinheiro da mãe dela. Até que o dinheiro acabou e voltou a viver a vida simples. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Ele não bebia, mas ele tinha um vício, que era prostituição. Ele nunca deixou faltar nada em casa, o essencial para viver sempre tivemos. E assim foi a vida da minha mãe. Ela sempre traída, aceitava. Ela era evangélica. Eu falei isso num vídeo que eu gravei hoje. E ela acreditava na... Pera, gente, eu não quero... Ela era evangélica e acreditava que Jesus ia transformá-la e viveriam felizes para sempre. Eu comentei isso num vídeo hoje, que eu não sei se já foi ao ar, sobre um marido que é bissexual, que muitas mulheres, assim, quando são muito, né, seguem muito a igreja, elas acreditam muito que Jesus vai fazer alguma coisa e esses homens vão mudar, né? Bom, 9 meses se passaram e eu nasci. Minha mãe sempre muito amorosa, meu pai, apesar de não ter tido amor na infância, era muito bom para mim. Ele não era um pai carinhoso, mas ele dava o que podia. Logo minha mãe engravidou novamente, teve um menino. Temos uma diferença de 1 ano e meio. Minha mãe então tinha 19 anos e 2 filhos. Meu pai na mesma vida, traindo ela. O pai tinha 20 anos a mais, né? Então tinha quase 40 anos e a mãe 29. Dani, eu tenho muitas lembranças da minha mãe de procurar meu pai nesses lugares mesmo que vocês estão achando, nos bordel da vida. Ou nas ruas desertas, onde ele costumava ficar com as mulheres dentro do carro. Na casa do meu avô, ou na casa do avô, ela diz, pois meu avô já não era mais casado com a minha avó e assim fazia casa um local para os filhos traírem as esposas. Eu era muito pequena e lembro dessas coisas com riquezas de detalhes. Quando eu tinha uns 8 anos, meu pai se envolveu com uma moça de 14 anos de idade e logo a engravidou. Quando a minha mãe descobriu, ele já tinha montado casa para ela na cidade vizinha. Ele vivia com as duas e assim foi por muitos anos. Com essa outra mulher, ele teve 8 filhos. Todo ano ele tinha um. E a minha mãe sempre esperando a transformação divina que aconteceria na vida dele. Bom, vamos lá à minha história. Eu tive uma infância bem feliz. Fui criada na doutrina cristã. Fui muito feliz na igreja, apesar de ser muito rígida, mas sempre amei aquele lugar. Eu tinha prazer em servir a Deus. Tinha muito amor na minha vida. Bom, ela vai dar uma explicação rápida aqui sobre os avós. Sabe a minha avó materna, aquela que se casou com um alcoólatra? Ela ficou muito doente. O marido não a deixava ir ao médico. E quando foi, ela estava com câncer no estômago, num estado muito avançado. Meses depois, quando eu tinha 2 anos de idade, ela faleceu. Minha avó paterna faleceu quando eu tinha 8 anos de idade e meu avô paterno quando eu tinha 12. Então eu não tinha muito contato com meus avós paternos. Logo, os meus avós que considero e tenho lembranças maravilhosas são meus bisavós. Eles me deram muito amor. E nesse momento, escrevendo, eu lembrei deles e acabei chorando. Sempre me senti muito amada por eles. Então aqui só dá um adendo aqui, quem é que ela foi, né, teve aí de, vamos botar de imagem aí de avô e de avó, na verdade foram os bisavós. Retornando à minha história, minha vida seguiu, igreja, escola. Eu não tinha uma vida de luxo, mas como pobre nunca me faltou nada. Ainda quando eu era criança, minha mãe passou num concurso de professora na nossa cidade. Antigamente, quando terminava o colegial, já tinha a formação de magistério, então podia atuar como professor. Em paralelo com esse emprego, ela tinha um salão e fazia unhas. Eu sempre fui muito tranquila, eu fazia de tudo para ajudar minha mãe. Ela saía de manhã para dar aula e quando ela chegava já tinha almoço na mesa, casa limpa. Meu pai, apesar de ter outra mulher, fazia todas as refeições em casa e as roupas sujas era sempre minha mãe que lavava. No período da tarde, ela ia para o salão trabalhar, eu ia para a escola e assim foi por muitos anos. Eu fui uma adolescente muito comportada, de poucos amigos. Eu era uma pessoa que me apegava a uma só pessoa e aquilo só precisava daquela pessoa. Sabe, eu tinha 2 amigas na escola.
uma da igreja. Não, eu tinha duas amigas, uma da escola e uma da igreja. Quando eu tinha 15 anos, comecei a namorar o filho do pastor da minha igreja. Ele era o desejado da igreja. As meninas solteiras eram loucas por ele. Foi um namoro meio arranjado. A mãe dele era amiga da minha mãe e colocaram na nossa cabeça que a gente se gostava e assim foi o início. Ele era jovem, trabalhador, muito bom, respeitador, inteligente. Nossa diferença de idade era de 3 anos. Ele era bem adiantado nos estudos. Ele entrou na faculdade de Direito com 16 anos, enquanto eu com 15 estudava no 2º ano do ensino médio. Com 18 nessa época, ele já fazia o 3º ano da faculdade. Caramba! E eu sempre fui muito religiosa e temente a Deus. Então nosso namoro não tinha intimidades. Quando começava a mão boba, eu cortava. Eu tinha medo de Deus ficar triste comigo. Eu queria casar virgem. Sabe aquelas duas amigas que eu falei, que era uma da igreja e uma da escola? Era contra meu relacionamento, eu não sei porquê. Elas sempre colocavam coisas na minha cabeça, que a gente não podia fazer programas de meninas porque eu namorava. Elas falavam tanto que eu fui me deixando influenciar e comecei a ter dúvidas quanto aos meus sentimentos por ele. Mas eu continuava junto. Ele se formou, ele já atuava na área e eu entrei na faculdade de economia. Alguns anos depois, começamos a planejar o casamento. Marcamos a data, ele já tinha comprado um apartamento mobiliado em Maceió, onde moraríamos após o casamento. Esqueci de mencionar que moramos nesse interior de Alagoas e todos os dias íamos para Maceió estudar. Então eles moravam no interior e estudavam na capital. Nosso casamento seria em 2015, Dani. Sim, seria. Porque em 2014, minhas amigas encheram tanto a minha cabeça que eu desisti de casar. Faltando 2 meses para o noivado, já tinha aliança comprada, festa em andamento, e eu terminei. O sentimento que eu tinha era que eu não amava ele como homem. Eu amava ele como amigo. Acho que ao longo dos anos, por eu controlar tanto o contato físico, o sentimento tenha mesmo mudado. Ficamos juntos 8 anos. Ele tentou de várias formas reatar nosso relacionamento, mas para mim tinha realmente chegado ao fim. Nesse período eu já trabalhava em Maceió e morava sozinha. Na empresa que eu trabalhava tinha um cliente muito simpático, o senhor. Ele falava assim: caso você fique solteira, eu vou te apresentar meu filho. Ele precisa de uma moça igual você. Gente, eu já passei por isso com a minha mãe. Minha mãe falava, um cara que ela conheceu uma vez: eu vou te apresentar minha filha. E acabou dando coisa nisso. Dani, eu terminei o relacionamento, mas eu sofri tanto porque eu não via esse homem como meu futuro marido, mas eu amava. Era um sentimento que eu não sei explicar. Certo dia, esse senhor simpático, ele me viu chorando. E eu contei que eu tinha terminado um relacionamento. O filho dele já falava comigo pelo WhatsApp. Foram meses de conversa. Logo superei o término e 6 meses após só conversar com o filho desse senhor, a gente nunca tinha se encontrado, por opção minha. Ela disse que ela queria ficar sozinha nessa época, né? Então eles conversavam lá pelo WhatsApp até que resolveram ter um encontro, tá? Só que o encontro, gente, pessoalmente, foi na empresa que ela trabalhava, que ele foi lá resolver umas coisas pro pai dele. E nesses 6 meses, eu sempre falava com ele muito sobre o amor de Deus. Eu era uma jovem muito envolvida com a igreja. Certo dia, tem uma festividade do departamento de jovens do qual eu fazia parte, convidei ele para ir na igreja comigo. Ele parecia um pinto no lixo de tão feliz. Nesse meio tempo, eu já tinha 23 anos e ele 28. E assim começou. Ele frequentando a igreja comigo, ele parou de beber, aceitou Jesus e começamos a namorar. Foi 3 meses de namoro. E ninguém da minha família provou esse relacionamento. Mesmo ele sendo de uma boa família, trabalhador, os pais eram empresários do ramo da construção civil, mas não eram evangélicos de berço. Era apenas um recém-convertido. E que já tinha uma filha de 9 anos. Todos falavam que ele só queria me usar, tirar minha inocência, mas eu me achava muito esperta. Eu achava que eu era incapaz de ser enganada. Mesmo contra todos, eu continuei o namoro. Eu frequentava a casa dele, ele morava sozinho com a filha. E nosso namoro começou a ter uma mão aqui, uma mão ali, e foi assim que algum tempo depois
6 meses depois de namoro, ele me convidou para ir na casa dele. Para minha surpresa, a filha não estava lá. Gente, a filha dele era um amor, mas ela tinha ido dormir na casa de uma coleguinha. Chegando lá, ele tinha pedido um jantar, fez uma mesa linda, tinha música romântica, parecia um filme. Após o jantar, me convidou para a gente ver um filme no quarto. A cama cheia de pétalas de rosas, buquê de flores e um anel com pedido de casamento. Eu, no calor da emoção, aceitei. Não tinha como negar, né? Nesse dia, entre uma cena e outra do filme Beijo Vai, Beijo Vem, a gente já tinha tirado a roupa e começou, então, as coisas ficarem mais quentes. Ele começou a forçar a barra. Eu pedia para ele parar, mas ele não parava. Fiquei com medo e fiquei quieta e acabou acontecendo. Então, ela acaba perdendo a virgindade com ele 6 meses depois do namoro. Lembra que ela ficou noiva lá 8 anos e tinha se guardado porque ela queria casar virgem? Gente, eu sonhava, a minha vida sonho dela era casar virgem. E eu acho que a gente tem que entender, porque eu tenho uma cunhada, a mulher do meu irmão, o sonho da vida dela também foi se casar virgem, ela também casou virgem, também foi criada na igreja. E eu acho que isso vem de criação, né, gente? Então, se é o sonho da pessoa, às vezes vai ter gente que falar que bobeira. Não é bobeira, né? Bom, foi horrível. Eu só senti dor, fiquei muito triste, mas pensei, bom, a gente vai casar mesmo, né? Um pouco depois desse dia, ele parou de ir à igreja comigo, voltou a frequentar barzinhos e voltou a beber. Eu não acompanhava. Tivemos ainda mais 2 relações e pra mim foi sempre ruim. Eu não relaxava, eu só sentia dor. Quando terminava, eu chorava e pedia perdão a Deus. Minha consciência me acusava e eu comecei a sentir que meu pecado estava me distanciando dos caminhos do Senhor. E realmente estava. Eu já não orava mais como antes. Eu parei de tomar a Santa Ceia, pois eu estava em pecado. E foi um período muito sofrido para mim. Eu tinha medo de terminar com ele. E no meu próximo relacionamento eu ter que explicar que eu não era mais virgem. Mas mesmo assim, vendo as atitudes dele, vi que ele não era para mim. Eu não ia conseguir ser feliz. Eu não podia casar com um homem que não tivesse os mesmos interesses cristãos que os meus. Então eu criei coragem e terminei. Entre o início de namoro e o término foram 8 meses. Sabe aquelas minhas 2 amigas que eram contra o meu primeiro namoro? Nossa, elas eram super a favor desse. Parecia que elas só queriam o meu mal. Chegou então o ano de 2016, eu estava solteira e bem envolvida na igreja novamente. Eu estava super feliz, eu não ficava com ninguém. Eu orava a Deus para enviar um marido bom para mim. Se eu conhecia alguém, eu fazia um mapa astral cristão. Mapa astral cristão? Gente, eu nem sabia que existia isso. Alguém faz o mapa astral cristão aí, gente? Eu já dispensava se não fosse bom no mapa astral lá cristão. Eu era muito exigente. Eu tinha muito medo de casar com a pessoa errada. Em meados do ano de 2016, eu tinha 24 anos. Eu estava almoçando no restaurante sozinha e na mesa chegou um homem lindo. Eu sempre me olhando. Eu era uma jovem de vestes compostas, mas sempre chamei muita atenção. Eu era muito simpática, sabe? Gente, ela me mandou as fotos dela. Ela é muito bonita, tá? Eu sou aquela pessoa que fala com um sorriso. Esse homem se aproximou, perguntou se podia sentar na minha mesa e eu disse que sim. Assim que ele sentou, ele falou: "Você é evangélica?" Eu falei sim. Ele disse que percebeu, talvez porque eu não usava brincos nem colar, na minha igreja não é permitido. Então era meio que fácil adivinhar, né? Conversamos muito, o cara era tudo de bom. Lindo, solteiro e evangélico, médico. Tinha passado num concurso em Maceió, mas ele era de São Paulo. Dias depois já estava namorando esse homem. Namoro público, declaração de amor no Facebook e eu lutando para não cair em tentação. Ai, gente, eu tenho que rir, desculpa. Pois com ele eu tinha muita vontade de ter relações. O cara era uma tentação. Minha família, mais uma vez, não aprovou. Eles não acreditaram na história daquele homem perfeito. Meses depois, uma amiga que tinha feito no tempo da faculdade achou o Facebook dele, o Facebook oficial. Ele tinha 2. Ele era casado e tinha 3 filhos. Que decepção. Óbvio que eu terminei o namoro, né? Ficamos juntos 4 meses. Sofri, superei e segui a vida.
Ah, gente, toda a tristeza que eu tinha, eu me apegava ainda mais a Deus e superava. Chegou então 2017, 25 anos, eu ainda era uma jovem comportada. Eu já não era mais amiga daquelas duas amigas de infância. Percebi que elas só me induziam para as coisas que me distanciavam do meu propósito. Ter um casamento feliz e cristão. Pois sempre elas me chamavam para festas e ficavam com raiva porque eu falava que não ia. Elas não eram mais evangélicas e ficavam me apresentando rapazes que não tinham nada a ver comigo. Decidi não cortar relações. Nesse mesmo ano, volto a falar com meu segundo namorado, aquele que eu perdi a virgindade. Meses depois voltamos a namorar, lembrando que eu não ficava com ninguém, pois para mim namoro é feito para conhecer. Nunca concordei com essa prática de ficar. Nessa volta de namoro, decidi que ia viver o relacionamento mesmo contra a vontade dos meus pais. Eu continuava na igreja, mas saí do departamento de jovens. Deixei de tomar a Santa Ceia, pois eu estava em pecado, namorando um rapaz que não era evangélico e tinha relações com ele. Com o passar das vezes, comecei a gostar do sexo com ele. Acho que o problema era da minha mente. Eu tinha 25 anos, eu estava me sentindo uma jovem comum. Namorando, tendo relações e segui por alguns meses. Sempre orando para Deus transformar ele. Meu sonho ainda era ter um lar cristão. Sempre sonhei em falar, eu e minha casa servimos ao Senhor. Em paralelo, ele seguia a vida dele de tomar cerveja todo fim de semana. Vez ou outra, ele parava para pensar, eu parava para pensar que aquilo me fazia feliz. Não me fazia feliz. Certo dia, eu estava na casa da minha bisavó e ela disse que estava orando por mim. E Deus a mostrou que meu futuro marido não era ele. Ela especificou o homem do sonho. Ele era perfeito. Mais uma vez eu terminei o namoro. Após o término, eu entrei num período de oração muito forte. Eu queria casar. Eu pedi a Deus para se apressar e mandar meu esposo. Nossa, gente, eu sonhava em construir minha família. Como eu vim de um lar bagunçado, eu queria fazer diferente. Entre meus pais não tinha amor. Eles apenas viviam juntos. Eu queria um amor grande. Eu sonhava com isso. 2017, chegou 2018. Em janeiro, minha bisavó descobriu um câncer no estômago. Nossa, eu sofri, hein? A história se repetiu. Minha avó e agora minha bisavó. O diferencial era que eu era louca de amor pela minha bisa. Mesmo passando por essa doença, ela ainda era um doce de pessoa. A doença evoluiu rápido, logo começou a fazer apenas tratamento paliativo. Estava só esperando o dia dela. Eu saí do trabalho para me dedicar a ela. Passei meses dentro de um hospital tentando alegrar os dias dela. A cada amanhecer eu agradecia a Deus pelo fôlego de vida que ela tinha. Eu só saía e em casa voltava rápido. Eu era feliz ali com ela no hospital. Ela era louca de amor por mim. Ela externava isso. Só em falar meu nome ela chorava. Ela sempre falava que eu ia ser muito feliz quando eu casasse. Por eu ser boa. Vou chorar. Por eu ser boa como ser humano e ser temente a Deus. Eu sou do tipo de pessoa que eu amo ajudar os outros. Eu falo que a minha linguagem do amor é atos de serviço. Eu tenho prazer em fazer favores e nesse período ela orava todos os dias pelo meu futuro marido. Às vezes eu estava dormindo e via quando ela acordava de madrugada e começava a orar. Ela falava, Senhor Jesus, manda o esposo da Alice. Eu já sei quem ele é, só falta o Senhor nos apresentar. Algumas dessas vezes eu até ria quando eu via isso. Nesse mesmo ano minha bisa faleceu. Foi doloroso para mim. Ela acordou e disse, Alice, de hoje eu não passo. Me deu algumas recomendações para a vida e à noite ela passou mal. Chamei os médicos, segurando a minha mão ela se foi. Eu passei meses com essa cena na cabeça. Ai, me deu até uma dor aqui. Eu não desisti de casar, de ser feliz. Me apaguei ao homem do sonho da minha bisavó. Me apeguei, né? Ao homem do sonho da minha bisavó. Lembra que lá atrás ela descreveu esse homem pra mim? Pois bem. Chegou 2019, o meu ex, o segundo namorado, daquele que tirou a virgindade e continuava no meu pé. Ele ficava no meu pé, mas ele não era o homem do meu sonho. Seguimos amigos, sabe? Ele sabia que não conseguiria ser o que eu procurava. Ele não conseguiria ser o que eu procurava, né? Bom, eu arrumei um trabalho numa empresa pequena, parecia uma família, aquelas pessoas na empresa que eu trabalhava. Era um ambiente ótimo, eu amava aquele lugar. Certo dia eu estava na emergência de um hospital com dor de ouvido. Dani, era de madrugada, eu estava sozinha.
Minha família morava no interior. Sabe aquela dor que sai lágrimas sem querer? Pois bem, uma senhora muito elegante e simpática se aproximou de mim, me consolando. Ela estava lá com o filho e o esposo, e o atendimento era para o filho que estava na companhia do pai. Quando eles saíram, eu ainda não tinha sido atendida. O rapaz estava numa cadeira de rodas, muito debilitado. Eu entrei para o atendimento. 2 horas se passaram e, pasmem, quando eu saí, eles estavam me esperando. Me imploraram para me deixar em casa. Depois de muita insistência, eu aceitei. Trocamos telefone e na semana seguinte estava eu no almoço de domingo na casa deles. O filho deles era lindo. Era o homem que a minha bisa tinha descrito para mim. A família era perfeita, os pais dele tinham um casamento muito feliz. Sabe aquele casal de idoso que a gente vê o amor em cada detalhe? Pois bem, essa era a família cristã. Eu já me animei e comecei a desenhar meu futuro junto com aquele rapaz. Vejam bem, ele era lindo, cristão, trabalhava, era tudo que eu queria. 1 mês depois estávamos namorando. Mais uma vez a sogra foi o cupido. Eu tinha 27, ele 35. Ele era administrador de empresa e trabalhava como gerente de uma loja. Começamos a rotina que eu sempre quis. Trabalho, igreja. Eu estava vivendo meu sonho. Todos da minha família aprovaram o namoro. Chegou um fim de semana, fui visitar meus familiares no interior. Tínhamos 5 meses de relacionamento. Nesse período, uma vez ou outra, a gente tinha alguma relação sexual. Era sempre muito bom, a gente lutava contra essa vontade, mas era difícil viver em santidade. Então, nesse final de semana, que estava no interior, ele sumiu. Eu ligava para ele, nada. O celular desligado. Ligava para os meus sogros, ninguém atendia. Meu Deus, que fim de semana longo. Eu queria voltar logo para Maceió, né? E ver o que estava acontecendo. Quando cheguei na casa deles, meus sogros estavam acabados à procura do filho desaparecido. Eles ficaram rodando pela cidade, já era o costume deles, coitados. Para minha surpresa, eles abriram o jogo para mim. Ele era viciado em cocaína desde os 16 anos de idade. Sabe o dia que eu conheci eles no hospital? Eles estavam com um filho que tinha acabado de ser encontrado após 10 dias desaparecido. Segundo me falaram, eles estavam só aguardando o corpo e, para alegria, ele foi encontrado com vida. Longo nos últimos tempos que ele estava limpo foram esses 5 meses que a gente estava namorando. Eles viram em mim a saída para o filho. E, para surpresa de vocês, Alice, eu não terminei o namoro. Eu não contei para ninguém. Eu comecei a acreditar na cura dele. Acreditei que Deus ia o livrar desse mal porque ele era perfeito para mim. O único defeito era esse. Aí começou a luta. Depois desse dia, as recaídas começaram a ser frequentes. Ele foi demitido do emprego e eu segui com ele. Dani, que prisão é esse vício? Ele me pedia socorro, que não aguentava mais aquilo. Ele tinha medo que eu desistisse dele. Íamos em psiquiatras, ele começava a tomar remédios, começava a ter até impotência, né? Ele ficava mal com isso, parava os remédios, era uma luta. O corpo dele pedia droga. Eu fiquei muito dependente em estar sempre com ele. Eu comecei a praticamente morar na casa dos meus sogros. Eu saía do trabalho e corria para lá. No dia que eu ia em casa, ele sumia para usar drogas. Ai, meu Deus. Se eu ia no interior ver minha família, era o fim de semana que ele passava sumido. Dani, como meus sogros sofriam, como eu sofria. Eu não desejo isso pro meu pior inimigo. Sabe aquele desespero de saber que a pessoa pode não voltar? A pedido dele, comecei a controlar a conta dele. Ele não tinha mais acesso ao dinheiro dele, mas não adiantava. Como ele já tinha os conhecidos que vendiam para ele sem dinheiro, ele me ligava e acabava me pedindo para buscá-lo, passava o endereço e eu tinha que fazer a transferência do valor. É um vício caro. Gente, eu já fui buscar ele em cada lugar. Nossa, tá com dor no meu pescoço. Gente, eu escolhi tanto e olha a situação que eu tava vivendo. Sempre que ele voltava era a maior felicidade da vida. Eu não conseguia brigar. Eu recebia ele com amor. Eu sempre acreditei que o amor ia curar tudo. Meus sogros abatidos. Eu não julgo eles, estavam cansados, eram anos vivendo esse sofrimento. Certo dia eu fui visitar meus pais e mais uma vez ele sumiu. Nesse dia eu estava cansada. Era muito sofrimento. Minha vida era trabalhar e orar pela libertação dele.
Eu procurava ele em boca de fumo. Nesse dia eu decidi dar um basta. Orei a Deus, disse que eu estava cansada, que eu ia desistir. E nesse mesmo dia eu fui numa igrejinha de sítio, bem simples. Minha mãe foi convidada para cantar lá, era um culto festivo. Eu estava lá quietinha e veio uma irmã, uma senhora da igreja, de forma bem discreta até mim, ela disse: para de se preocupar com a vida daquele que está lá. Eu cuidei dele todo esse tempo. Fui eu, o Senhor Deus, que te coloquei na vida dele. A vitória será através de você. Aquela palavra renovou minhas forças, porque ele era um homem muito bom, carinhoso, atencioso, família, trabalhador, mas tinha o problema da dependência química. Passado mais algum tempo, após mais um sumiço, certo dia fiz uma proposta. Falei: vem morar comigo no meu apartamento. Apesar que praticamente já morávamos juntos na casa dos pais dele. Eu os tinha como meus pais também. Quando ele estava limpo, era família comercial de margarina. Bom, meus sogros não entenderam o porquê de sair de casa. Porque lá era uma casa grande, confortável, tínhamos tudo, comida, roupa lavada, privacidade, eles eram muito discretos. Sabe, eles respeitavam o meu espaço, era ótimo, mas eu tinha um plano. Eu estava cansada daquela rotina de sumiço. No meu apartamento ele ia poder se drogar lá, debaixo dos meus cuidados, e eu não ia mais passar pelo medo de saber se ele ia voltar ou não. E assim se iniciou essa rotina. Esqueci de falar, nesse meio tempo ele arrumou outro trabalho de gerência. Ele era muito bom no que ele fazia. Todo mês ele tinha uma recaída. Eu via ele lutando muito contra isso, mas o corpo pedia. Nesse período, meus sogros relaxaram, pois ele sempre estava em casa, mesmo drogado, mas estava. Essa parte eles não sabiam. Com o passar do tempo, foi diminuindo as recaídas, que parecia um período difícil. Ele tinha alucinações. Gente, era bizarro. Certo dia, ele estava se drogando em casa. Ele me chama e começa a chorar, dizendo que não aguentava mais aquela vida, que ele preferia morrer do que continuar naquela situação. Isso foi em 2020, em junho. Depois desse dia começou a mudança. Foi difícil, hein? A abstinência é terrível. Os remédios o deixavam debilitado. Era difícil o dia que tínhamos relação. A impotência sexual acabava com a autoestima dele. Era um dos efeitos desses benditos remédios. Ele vivia dopado, mas ele se mantinha limpo. Nesse ano de 2020, nesse processo de cura e libertação, nos casamos no civil. Por conta da pandemia, optamos por não fazer festa. Mas meu sonho de princesa não estava completo. Faltava bênção religiosa perante nossos familiares e amigos. Em 2021, casamos no religioso. E sim, desde junho de 2020 ele está limpo. Hoje eu escrevo isso quase 2 anos livre dessa prisão. Ele já não toma mais remédios, aparentemente, e segundo ele fala, o vício foi vencido. Ele comprou uma casa muito bonita e espaçosa para nós. Saímos do meu humilde apartamento e hoje eu vivo o meu sonho. Eu sou muito, muito feliz mesmo. Estamos nos planejando para o próximo ano tentar engravidar. Bom, eu não trabalho mais na empresa que eu citei. Talvez em outro vídeo eu conte que a inveja do ser humano é capaz de fazer. Em 2019, minha mãe criou coragem e terminou o casamento com meu pai. Assim, ele continuou apenas com a mulher mãe dos 8 filhos. Logo, ela virou esposa em tempo integral, lavar, passar, cozinhar. Agora, meu pai é a responsabilidade dela, né, da amante. Ela não aguentou por muito tempo isso não, e acabou terminando com ele. Assim, ele ficou só. Agora, o homem de muitas mulheres, que passou anos casado com 2, estava só, tendo que fazer tudo. Ele sofreu. Eu ajudava como podia, pagava uma pessoa para fazer faxina na casa dele, até que o ano passado, enquanto ele estava em sua casa, ele teve um AVC. Por sorte, a moça da faxina chegou bem na hora. E hoje, com 68 anos após esse AVC, ele precisa de cuidados. Ele ficou com dificuldade para andar. Minha mãe o levou para casa e hoje cuida dele. Ela tem 48 anos, é uma mulher de coração muito bom. Meu irmão, que é filho dos meus pais juntos, já é casado e tem 3 filhos. Somos muito amigos. Sabe meus 8 irmãos, filhos do meu pai com a outra mulher? Hoje em dia moram em outro estado. Eu sempre tento uma conversa, mas nunca foi recíproca. Exceto um deles, que eu tenho certa conexão. Aquele meu primeiro ex-namorado, não nos falamos, mas acompanhei a vida dele de longe. Torcia muito por ele, sabe? Eu vi ele passando um concurso público, casando, tendo filhos. O que ela namorou anos, né?
Lembro quando a esposa dele estava grávida, eu torci muito para ser uma menina, pois eu sabia que ele tinha um sonho de ser pai de uma menina. Sempre desejei muito bem dele. Ele é muito feliz. Tem 3 filhas. Ele merecia muito isso. Por incrível que pareça, eu nunca me arrependi de ter terminado com ele. Meu segundo ex-namorado, aquele que eu perdi a virgindade, nossa, a última conversa foi em 2020, quando casei. Ele me mandou uma mensagem me felicitando, me desejou tanta coisa boa. Fiquei feliz. Até hoje ele continua solteiro. Segundo mesmo, na época que nos falamos, ele disse que só queria curtir a vida. Pegar sem se apegar. Que a única mulher que ele quis casar foi comigo. Acho que eu tive um livramento. Meu ex-namorado médico, aquele que eu descobri ser casado, continua casado com a mesma mulher. Meus sogros, a gente tem uma ótima relação. Tem uma conexão muito grande com a minha sogra. Ela lembra muito a minha bisa. Ela fala que nunca vai esquecer aquele dia na emergência do hospital, onde eu sorria com lágrimas nos olhos. Eu estava com muita dor naquele dia, mas como eu sempre fui muito simpática, eu sorri independente da situação, até com meu ouvido prestes a explodir. Bom, a paz familiar que eles tanto procuravam se deu início naquele dia, quem diria. Bom, vai aí um conselho para as Alices, nunca fiquem com um dependente químico. Se eu soubesse disso antes do início, eu jamais teria começado. Comigo deu certo, mas eu acredito que no meu caso foi uma exceção. Normalmente a regra é dar errado. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus. Alice, um beijo, fica com Deus. Nossa, que história, cara, eu viajei na sua história. Cara, não sei nem o que te falar, né? Tanta coisa que você contou aqui, mas agradecer, assim, por você ter dividido tantos momentos. Vou focar na sua última história, lógico, né? Que foi, eu acho que, o principal. Gente, não é segredo pra ninguém aqui, né? Que eu também já tive esse problema de dependência química na minha família. E é exatamente como ela falou. A pessoa é maravilhosa, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, mas o corpo, na hora que pede a droga, não tem jeito. E assim como aconteceu, né, na minha família, por exemplo, essa pessoa já tá há mais de 20 anos, graças a Deus, livre das drogas. Mas também, sabe, eu nunca falo quem é a pessoa, gente, porque um dia, sei lá, se a pessoa quiser vir aqui e contar a história dela, né? Mas essa pessoa também lutou muito pra largar, sair o vício, sabe? Foram várias internações, várias vezes tentando, mas eu acho que só conseguiu mesmo um dia que falou, nossa, tô cansada, não aguento mais, quero sair disso, por favor, me ajudem. E a pessoa tem que querer também, né? Ela tem que ter algo que a faça querer. E é engraçado, que é uma história muito parecida com a sua, sabe? Muito parecida mesmo. Se eu não soubesse que você... Ela me mandou as fotos do casamento dela, tá, gente? Linda ela de noiva, ele. Um casal lindo. E eu espero, assim, de todo o coração, Alice, de todo o coração, que ele continue limpo, que ele continue, é um dia de cada vez, é igual ao alcoolismo, igual a tantos outros vícios, né? Eu acho que é um dia de cada vez. Eu sei que para quem tá do lado é muito difícil. Eu falo assim, que muitas coisas ali eu aguentei porque era da minha família, não tem como. Mas eu não sei se eu tivesse um namorado, né, nessa situação, igual foi seu caso, se eu teria tanta força também para ter aguentado, para ter subido o morro atrás dessa pessoa, para trazer de volta para casa, lidar com o tráfico. Gente, um dia se eu contar essa história para vocês, vocês vão até cair da cadeira, sabe? Porque foram muitas coisas. Então, assim, muitos momentos da minha vida eu não tive outra opção a não ser forte, né? Tinha que ser forte. E a sua história que você passou é muito parecida com o que eu passei, acho que é por isso que eu me emocionei aquela hora. E eu espero, assim, do fundo do meu coração, que ele continue limpo, que ele, né, saiba essa mulher maravilhosa que ele tem do lado. Eu sei que não é fácil, a gente sempre tem aquele medo da recaída, né? Principalmente nos primeiros anos, a gente sempre acha, nossa, aconteceu alguma coisa que baqueou a pessoa, nossa, será que ela pode voltar, sabe? Então, assim, é horrível isso, porque você fica muito apreensiva, né? Mas eu acho que o seu amor por ele com certeza salvou ele.
porque com certeza foi por você ali que ele quis mudar. Muitas pessoas falam, o cara é drogado, o cara é isso. Gente, a dependência química é uma coisa muito séria. Eu sei que a gente tem vários casos aqui no canal de alcoolismo, disso, daquilo. É muito cansativo, é muito sério, sabe? Muitas pessoas que às vezes querem sair disso, não conseguem. E o pior é que as consequências disso afeta a vida de várias pessoas. A gente vê quando o pai é alcoólatra aqui, afeta a vida das meninas, né, de vocês, da mãe, dos avós, dos irmãos, dos caras, quando é droga. Então, assim, afeta muita coisa. Não é, eu uso droga e eu acabei com a minha vida. Não, você acabou com a vida de todo mundo à sua volta. Você usa droga, sua família inteira vira dependente. Porque não é que vira dependente da droga, mas vira dependente de você, de como você tá, onde você tá, se tá morto, se tá vivo, se vai chegar em casa, se não vai, com quem tá, se tá devendo traficante ligando, atrás. É muito louco, cara. Tipo assim, eu acho que só quem viveu isso sabe quão difícil é, né? Por isso que eu não aponto o dedo, porque eu passei isso dentro da minha casa, eu sei o quão difícil é, né? Igual essas mulheres com maridos alcoólatras. Gente, é muito difícil. É também a dependência química, né? E o ruim, por exemplo, não sei quem fuma, dependente. É dependente. Só que fumar, ok, é horrível, mas faz mal só pra você. Né? Acaba com o seu pulmão, com tudo. Com sua, sei lá, pode dar câncer de língua, de garganta, de pulmão. Agora, quando você usa essas porcaria, droga, bebida, essa merda, gente, ela traz consequências, porque a pessoa muitas vezes muda o próprio jeito de ser, né? Então, assim, a pessoa que vira alcoólatra, ela pode se tornar agressiva, que usa drogas também, agressiva às vezes com pessoas que ela ama, né? Faz coisas ali, rouba de dentro de casa, tira de dentro de casa. Você não tem mais um minuto de sossego dentro da sua própria casa. Então, te afeta de uma tal forma que, assim, afeta todo o ambiente que tá ali, sabe? Afeta toda a família. É muito complicado. Por isso que, sério, eu acredito na recuperação, tá, Alice? Eu tenho plena consciência, assim, que ele pode se recuperar por casos, igual eu tô te falando, que já aconteceram, que eu já vi, que eu presenciei, que eu estive do lado, que eu vi toda a recuperação. E eu vou desejar de coração mesmo aqui pra você que ele se recupere, que esse seja realmente, assim, o fim dessa era. E que vocês sejam muito felizes, porque eu imagino que você, nossa, para você, para os pais dele, o tão exaustivo que deve ser. Por isso que ela falou, gente, se vocês namoram alguém dependente químico, viciado e tal, cara, se você não tiver muito amor por essa pessoa, nem tente, porque é muito sofrimento, é muito difícil, tá bom? Beijo, vamos deixar seu recado aqui pra ela e até o próximo vídeo. Muito obrigada por dividir sua história com a gente, tá? Até o próximo, tchau.